Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus volta para Galiléia para pregar o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. E o conteúdo da sua pregação é: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Muito oportuno ouvir este chamado de Jesus no início do ano. Acabamos de celebrar o Natal. Estamos agora, mais propriamente, começando o nosso ano litúrgico, na parte que nós chamamos de tempo comum. E então vem um grande chamado para dizer: a hora é agora, o tempo se completou. Quando a gente está terminando o ano litúrgico, nas nossas celebrações, nos domingos, no tempo do Advento, nós começamos a ouvir aquele alerta para estar preparado, aquela ideia de que o final está próximo, ou o Natal está próximo. Sempre temos aquela sensação de que o ano acabou e a gente nem percebeu, que o ano está acabando e resta pouco tempo para a gente concluir o que pensava, o que pretendia daquele ano. Agora, no início do ano, o Evangelho vem nos chamar a atenção para dizer: a hora é agora, o tempo se completou. Convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Então, o tempo se completou. Pode ser para nós esta chamada: está na hora, tem um ano inteiro pela frente. Olha, se Deus quiser, se nós tivermos vida, temos um ano pela frente. Que tempo bom para fazer propósitos, e sobretudo propósitos de mudança. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Eu diria de outra maneira, diria assim: olha, a hora chegou e o reino de Deus está ao nosso alcance. Então é uma palavra aberta, um grande convite para a gente fazer propósitos e para dar passos, acreditando que, se quisermos, o reino de Deus está entre nós. Nós precisamos acolhê-lo, precisamos abraçá-lo, mas ele está ao nosso alcance. Nada melhor do que fazermos isso no início de um novo ano. Convertei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho não é somente uma atividade intelectual. Crer, acreditar, não é um convencimento que a gente tem como quando a gente estuda e aprende uma coisa. Isso não é crer. Isso é aprender. Isso é a gente assumir uma convicção. Crer é outra coisa. Crer significa nós nos lançarmos numa realidade aberta, numa realidade nova. Só que para poder crer no Evangelho, é necessário converter-se.
Converter-se significa mudar de mentalidade. Então é preciso que a gente pense que a gente precisa mudar aqui na mentalidade. É preciso mudar no coração. E fazendo isso, nos dispomos para a fé, que é uma verdadeira aventura. E falando em aventura, isso significa não apenas uma mudança interior, mas também uma mudança exterior. Significa mudança de atitude. No fundo, nós precisamos desenvolver a capacidade de mudarmos as coisas, de mudarmos o nosso procedimento, de abandonar vícios, de assumir virtudes, de buscar ideais. É necessário que a gente tenha uma atitude muito dinâmica, que nos faz ao mesmo tempo conservar as coisas importantes para nós e nos faz também desvencilharmos-nos das coisas menos importantes. Ocuparmos-nos com as coisas essenciais, mais do que com as coisas superficiais, periféricas, supérfluas. No começo do ano, muita gente gosta de mudar a casa, de reformar a casa, de comprar roupas novas, de desfazer-se das velhas. Mas o grande chamado para nós é realizarmos isso na nossa maneira de viver. Um verdadeiro convite. E se queremos uma inspiração, o evangelho que ouvimos nos traz já a chamada de pescadores que abandonaram a profissão. Abandonaram até mesmo a família para seguir Jesus. Notem, para seguir Jesus. Seguir é uma atitude de movimento. Movimento atrás de alguém. É interessante que hoje em dia se usa muito a palavra seguir, significando continuar. Quando se diz a pessoa segue na UTI, dá a impressão que ela está indo em algum lugar, né? Ela está parada lá. Seguir rigorosamente significa pôr-se em movimento atrás de alguém, seguir alguém. E é o que esses homens fazem. Eles não trocam o seu métier, a sua profissão, para assumir uma profissão imediatamente igual, equivalente. Mas eles abandonam a sua profissão para seguir um caminho que eles não sabem direito para onde vai levá-los. Eles não deixam a profissão por causa de outra profissão. Eles deixam a profissão por causa de uma pessoa. Eles seguem a pessoa. E é por isso que Jesus Cristo nos chama ao seguimento, a caminharmos, tendo-o como nosso guia. Há um caminho a ser descoberto, que só é possível à medida em que a gente entende que está na hora, que é possível, que as coisas estão ao nosso alcance, que o reino de Deus está ao nosso alcance, está próximo de nós, e à medida em que nós buscamos mudar a nossa mentalidade, assumindo uma atitude corajosa de seguimento. Isso é que significa crer. Isso é o que significa ter fé. Rezemos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.